Nosso tema hoje, pessoal, é de estudos do crescimento e da diferenciação celular. São vários os estudos do crescimento e da diferenciação celular. Eu posso estudos como hipotrofia, hipertrofia, hipoplasia, hiperplasia, metaplasia, displasia, e o tema da nossa aula de hoje, neoplasias, que são os tumores benignos e malignos. A professora Carmen começou a introduzir esses conceitos com vocês no primeiro trimestre. Eu vou falar mais um pouquinho deles brevemente, porque o tema da nossa aula é neoplasia. Neoplasia benigna e neoplasia maligna. O objetivo é que você saia da aula compreendendo essas doenças, como elas surgem, envolvem e principalmente quais as principais características fisiopatológicas de uma neoplasia benigna para uma maligna. Mas antes eu vou apresentar esses termos aqui, só para vocês ficarem conhecendo. Na hipotrofia ou na hipertrofia, gente, o que está falando é o volume celular, não necessariamente a quantidade de células. Se vocês repararem nessa imagem aqui, é um músculo normal, eutrófico, um músculo hipotrófico e um músculo hipertrófico. Se vocês contarem a quantidade de células que há aqui, aqui e aqui, vocês vão ver que existe uma mesma quantidade de células. Mas reparem que no músculo hipertrófico, essas células estão muito mais volumosas que no músculo normal. E no músculo hipotrófico, as células estão menos volumosas. Então, nos distúrbios de trofia, trofia quer dizer nutrição, metabolismo, ou seja, é uma célula hipernutrida. Hipo quer dizer pouco, pouco nutrição, pouco metabolismo, ou seja, é uma célula pouco nutrida, com pouco volume celular. Então, o indivíduo que tem hipertrofia muscular, aqueles bíceps imensos, fisiculturistas, não quer dizer que ele tem uma quantidade de células musculares no bíceps dele maior que a nossa. A quantidade é semelhante. Mas por que o bíceps dele é tão mais volumoso que o nosso, gente? Alguém sabe por que ele tem um bíceps tão mais volumoso, quantidade de células entre o bíceps dele e o nosso é mais ou menos a mesma? Excesso de metabolismo, como está falando aqui? Porque a célula hipertrofiada, ela produziu, no caso de uma célula muscular, muitas proteínas. Ela foi estimulada, ela teve um metabolismo muito intenso e ela se encheu de proteínas. Por isso ela é mais volumosa que a célula normal. Ao contrário do músculo na pessoa desnutrida. Quando a gente olha para alguém gravemente desnutrido, parece que nem bíceps tem. A impressão que a pele está sobre o osso do braço. Mas não é isso. O bíceps está ali. O que aconteceu com aquelas células do bíceps? Elas murchas, pouco volumosas. Então, na hipertrofia e na hipertrofia, há uma variação de volume, gente, sem necessariamente haver uma alteração do número de células. Então, aqui fala, sob estímulo acima do normal, como, por exemplo, o levantamento de peso, de cargas, a célula aumenta a síntese de seus constituintes. Consequentemente, aumenta seu volume. Então, essa célula hipertrofiada, ela produz mais constituintes e ela vai ganhando volume, ela fica hipertrofiada. Já que ela perdeu o volume, ela perdeu seus constituintes, possivelmente num quadro de diminuição. Então, isso pode levar a alterações de volume da célula. Para menos, hipotrofia. Para mais, célula mais volumosa. Tá? Lembrando que trofia quer dizer estado nutricional, metabólico. Uma célula hipertrófica é uma célula nutricional metabolicamente
exagerada, né? Um músculo, uma célula muscular cheia de proteínas. Vamos ver agora o próximo conceito. É isso que eu pedi para vocês, gente. Se vocês puderem sempre entrar até aquele horário que eu facilita demais o andamento da nossa aula. Então, na hipertrofia, há uma diferença de um ganho de volume. Hipotrofia, a célula perde. Então, num tecido hipertrofiado, as células ganharam volume, elas estão nutricionalmente bem abastecidas, metabolicamente muito ativas. Na hipotrofia, elas perderam volume, elas estão nutricionalmente desabastecidas, metabolicamente inativas. Já na hiperplasia e na hipoplasia, aqui sim, gente, o meu tecido muda a quantidade de células. Então, hipo e hiper quer dizer muito e pouco, né? E plasia, formação. Então, reparem aqui, ó, um tecido normal, quantidade, com algumas camadas de célula, uma epiderme normal. Reparem aqui uma epiderme hipoplásica. Notem, ó, que é, mas a quantidade de camadas celulares está menor. E reparem uma epiderme hiperplásica. Ela ainda existe, só que agora com uma quantidade de camadas maior, ou seja, o número de células aumentou. É muito comum, sob estímulo hormonal da testosterona, que a próstata deles, as células da próstata, comecem a se multiplicar. Aí eles saem do normal e vêm para um estado de próstata hiperplásica, ou seja, com uma quantidade maior de células do que o normal. Mulheres, na mama, também sofrem sobre estímulo do estrogênio. A mama feminina aumenta a quantidade de células no tecido. E por isso, as mulheres ganham volume na mama. Esse volume é provocado por um aumento do número de células de glândulas mamárias, que acontece com as mulheres na adolescência, quando elas começam a liberar estradiol em maior quantidade, e ele estimula a mama a ficar hiperplásica. Então, gente, quando o termo for plasia, hipoplasia e hiperplasia, o que está variando? Volume ou quantidade de células? Quantidade. Quando eu falar que o tecido está hiperplásico, eu estou dizendo que o número de células aumentou. Hipoplásico é porque o número de células daquele tecido diminuiu. Quando eu falar que ele está hipertrófico, o volume de cada célula aumentou, não necessariamente a quantidade de células do tecido aumentou. Hipotrófico, o volume das células diminuiu, o tecido está mais delgado, mais frágil. Não significa que o número de células daquele tecido diminuiu. Os nossos músculos são o tecido que melhor mostram para as hipotrofia e hipertrofia, né? Como eu disse para vocês, mal dá para acreditar que aquele fisiculturista, que o bíceps dele tem quase a mesma quantidade de células que o nosso. Porque é tão mais volumoso que o nosso, mas o que ele fez? Ele desafiou os músculos dele com cada vez mais carga, se nutriu adequadamente para estimular o metabolismo celular nas células musculares. Com isso, as células musculares dele se encheram, ganharam volume. Já no indivíduo desnutrido, eu tenho dificuldade de acreditar que ele tem bíceps. Porque eu olho para o braço de uma pessoa anoréxica, eu só vejo a pele aparentemente recobrindo os ossos. Parece que não existe mais estrutura muscular ali. Existe. Só que as células, por conta da nutrição, elas perderam volume. E o músculo ficou tão delgado que ele nem faz mais volume sobre a pele. Está parecendo que não tem. Mas se essa anoréxica começa a comer normalmente, vai ativar o metabolismo muscular, essas células voltam a se encher de proteínas, e com o passar do tempo, eu vou começar a perceber a presença da estrutura muscular ali embaixo da pele, que vai ganhar volume. Então, volume é trofia. Quantidade de células é plasia. Então, peguei meu exame lá, minha próstata está hiperplásica, significa que a quantidade de células nela está maior. Talvez por conta de uma infecção viral, talvez por conta de uma medicação, do uso de um anabolizante.
conceito de metaplasia. Então, metaplasia, gente, é quando o meu tecido sofre uma agressão e quando ele regenera, é diferente do tecido original. Aí eu vou chamar ele de metaplásico, porque ele se modificou. Ó, meta, variação, mudança. Plasia, formação. Então, é a formação de um tecido variante, mutável, diferente do que eu esperava. Então, por exemplo, numa parte do meu corpo eu tenho um epitélio pavimentoso não queratinizado. Se eu sofro uma lesão e aí há um processo de regeneração, mas no lugar vem um epitélio queratinizado, peraí, eu tinha não queratinizado. Agora, epitélio queratinizado. Houve uma mudança no tecido. Essa mudança não esperada, ela é uma mudança do tipo metaplásica. Então, quando eu olho, por exemplo, na respiratória, no meu pulmão, o pulmão é ciliado e mucoso. Se eu chegar no meu pulmão e ver um epitélio queratinizado, é sinal de eu estou vendo ali um tecido distinto do que eu esperava ver. Então, ó, é quando as células de um tecido modificam seu estado de ação normal, tem-se metaplasia. Basicamente, eu olho para um tecido esperando ver determinado tipo de célula. Se eu ver outro tipo de célula, metaplasia. Então, quando eu olho para o pulmão de um indivíduo, que tipo de célula que eu quero ver naquele epitélio? Célula ciliada. Se nesse pulmão eu não estou vendo célula ciliada, mas eu estou vendo um outro tipo de epitélio, por exemplo, queratinizado, é porque houve uma alteração metaplásica ali. Eu troquei o tecido que eu esperava encontrar naquele local e eu não estou encontrando, ele se modificou. Professor, Foi? tem alguns tecidos que é comum sofrerem metaplasia? Olha, eu gosto de dar o exemplo do pulmão, porque a nossa árvore respiratória ela tem um epitélio muito que é um epitélio mucoso, para conter as partículas sólidas que estão presentes no ar, e ciliado, que é para varrer essa sujeira, árvore respiratória e mantê-la sempre limpa. Só que esse epitélio é muito sensível à poluição, essas células vão morrendo, tanto quando a gente inala um ar, por exemplo, quem mora em grandes cidades muito poluídas, como Pequim, como Londres, ou pessoas que fumam, né, que inalam fumaça, ou trabalham em locais onde o ar é muito poluído, como, por exemplo, mineiros, carvoeiros. Essas pessoas, como elas estão inalando um ar de contaminantes, ele vai acabando matando o epitélio ciliado do brônquio. Quando eu faço uma autópsia, por exemplo, no pulmão de um fumante, eu não encontro ali mais epitélio ciliado. Eu acabo vendo um epitélio queratinizado. De tanto ele ser morto e se renovar, tem uma hora que ele perde a capacidade de renovação. E aí ele passa a crescer como um epitélio mais resistente, como um epitélio queratinizado, semelhante ao da nossa pele. Então, a metaplasia é muito comum no tecido pulmonar, que é agredido pela poluição atmosférica, especialmente em quem faz uso voluntário, né, de substâncias poluentes para a árvore respiratória, como quem fuma. Displasia, gente, displasia me acende um sinal de alerta, tá? Displasia é quando eu olho para um tecido, óbvio interstício, né, o tecido conjuntivo, e está mostrando o tecido normal. Está vendo que todas as células estão diferenciadas antes? Esse é um tecido maduro, diferenciado. Quando eu olho para o tecido e noto que algumas células se diferenciaram e ficaram mais, outras ficaram num estágio intermediário de diferenciação. Não se diferenciaram completamente, não se formaram de forma plena. Ficaram em estágios de diferenciação intermediários ou primários. Esse tecido que tem com dois tipos de diferenciação diferente é um tecido displásico.
Então, uma displasia é um aumento da proliferação celular acompanhado de redução ou perda de diferenciação das células afetadas. Então, as células afetadas, elas não se diferenciam da mesma forma que o tecido normal. O que vocês acham que está acontecendo aqui, gente? Por que essas células aqui não se diferenciaram como as outras, não amadureceram e não formaram um tecido normal? O que vocês acham que pode ter acontecido com elas? Um erro no DNA? Acho que é regeneração, né, professor? Mutações. Mutações podem ser o motivo, mutações no genoma dessa célula pode ser o motivo para ela não ter seguido o mesmo caminho do restante do tecido. Então, ó, reparem que na displasia, essas células estão aqui, elas estão multiplicando, elas estão paradas, não estão em mitose, só que não estão no mesmo estado de diferenciação do restante do tecido. Uma displasia, gente, é considerada uma lesão pré-câncer. Quem sabe me dizer o que é displasia? Porque um câncer também são células com níveis de diferenciação diferente do tecido normal. Mas sabe qual é uma neoplasia? É que essas células não param mais de se dividir. Na displasia, elas não estão com um crescimento descontrolado, elas só estão displásicas, ou seja, num estado de maturação distinto do tecido normal, mas apenas displásicas. Não estão se multiplicando de forma descontrolada. Ah, professor, e se essa célula aqui, ó, começar a se multiplicar de forma descontrolada, ela vai passar de displasia para qual outro tipo de distúrbio? Neoplasia. Aí sim ela é tumor. A característica de um tumor é possuir células indiferenciadas, mas diferente da displasia, a célula tumoral não para de se multiplicar. A displasia não, ela não está se multiplicando, é somente um tecido com células indiferenciadas, misturadas. Oi. Pode ser considerado, então, como uma predisposição? É uma predisposição. A displasia é considerado um tipo de achado pré-câncer. Toda displasia vai virar câncer? De maneira nenhuma. Algumas displasias nunca virar câncer. Mas pode se tornar? Tem mais chance de se tornar? Tem. Então, professor, é através da displasia que, por exemplo, em um mapeamento genético, a gente conseguiria acompanhar se de forma hereditária, ou se aquela pessoa tem alguma possibilidade de ter o câncer, a gente procura, no caso, a displasia? Olha, se eu tenho uma displasia num tecido e a minha família tem um histórico de câncer naquela região, o que vocês fariam, gente? Ó, vou contar uma história. Angelina Jolie, uma atriz norte-americana, ela é de uma família de mulheres que tem câncer de mama. A avó teve, ela teve os filhos dela, e aí, fazendo um exame de rotina, um exame preventivo, ela percebeu que as suas mamas dela apresentavam displasia, ou seja, ela não tinha apenas glândulas mamárias maduras, ela tinha glândula mamária misturada, diferenciadas, com lesões displásicas. Era câncer? Não era. Ela não tinha neoplasia na mama. Ela tinha displasia, uma mistura de células maduras com células indiferenciadas. Só que o histórico familiar dela dizia que dela há muitos casos de neoplasia de mama, de câncer de mama. Então, qual foi o receio dela? Olha, se eu já estou displásica, é muito provável que uma dessas células se transforme numa neoplasia, comece a se dividir sem parar e eu tenho um câncer de mama. O que ela decidiu fazer com base no histórico familiar? Ela retirou completamente o tecido das duas mamas e substituiu por próteses.
porque ela tinha esse histórico familiar de câncer de mama. Então, quando ela detectou que o tecido mamário dela já estava displásico, ela entendeu, junto com a equipe médica dela, que havia uma grande chance de, no futuro, uma dessas células sofrer transformação maligna e se transformar num câncer. Então, a displasia preocupa porque ela é uma lesão pré-câncer, mas ela ainda não é câncer. E qual é a principal diferença mesmo de uma displasia para um câncer? Para uma neoplasia? A neoplasia, as células continuam se multiplicando. Isso, na neoplasia celular não para. Aqui na displasia não. É só um conjunto de células com estado de diferenciação distinto do tecido maduro. Umas células imaturas ainda. Só isso. Elas não estão em multiplicação constante. Já na neoplasia estão. Então, isso aqui é um exemplo de uma displasia na próstata. Ó. Essas áreas aqui, a gente deveria ser o lúmen da glândula prostática. Deveria estar tudo branco, tudo vazio. Mas se vocês repararem, ó, as células estão crescendo, invadindo o interior da glândula. Esse é e se você olhar aqui com o microscópio, você vai ver que as células estão com padrões distintos. Tem célula característica da próstata e tem célula indiferenciada. Essas células indiferenciadas são células displásicas. Agora, vamos falar da neoplasia. Então, repare... Professor. Oi. Diferenciação celular, eu não entendi isso aí. O que é diferenciação celular? Diferenciação celular é porque nossas células partem todas de uma célula comum. Mas você já reparou que nós temos células de tudo quanto é tipo? Nós temos neurônios, temos hepatócitos, temos fibroblastos, células da epiderme. Então, nós temos células com forma e funções absolutamente distintas. Pensa num neurônio, né? Aquele formato de cometa, né, do neurônio. Pensa num astrócito, pensa num hepatócito, pensa num espermatozoide, num óvulo. Nós temos células com função e forma totalmente distintas. Mas na origem, elas são todas idênticas, são todas célula-tronco. Então, uma célula-tronco, à medida que ela vai se multiplicando, ela vai se diferenciando e formando os diferentes tecidos. Então, o que é uma célula? É uma célula que desenvolveu a sua especialização. Ela muda a forma e muda a função. Aí ela passa a adquirir uma função no corpo. O que é a célula indiferenciada? É uma célula que está mais parecida com uma célula-tronco. Ela ainda não tem modificações necessárias para adquirir as características de uma célula madura. Se eu olho para uma célula e vejo dentro dela uma grande gotícula de gordura, eu já entendo que aquela célula ali é um hepatócito. Se eu olho para uma outra célula e vejo que ela tem um formato de cometa, tem dendritos, tem axônio, conduz impulsos elétricos, eu sei que essa célula é uma célula diferenciada, é um neurônio. Já a célula... deixa eu ver se eu acho uma... Ver se eu acho uma imagem de diferenciação celular. Bem ruim. Mas vamos, tá ruim, mas vai servir aqui. Ó, eu tenho sempre células tronco. Essas células podem se diferenciar em diferentes tipos celulares. Podem virar uma célula muscular, pode virar uma hemácia. A imagem está tão ruim, não dá nem para saber que células que ele quis mostrar. Mas, ó, isso aqui é uma célula indiferenciada, ó. Uma célula arredondada, com núcleo, com citoplasma. À medida que ela vai se diferenciando, ela vai adquirindo a sua forma final. Vamos ver se aqui tem uma... Ah, aqui tem uma ótima. Ó. Enfim. Célula-tronco, indiferenciada. À medida que ela se multiplica, ela pode gerar diferentes tecidos
com células completamente diferentes uma da outra. Olha uma hemácia. Nada tem a ver com uma célula muscular, muito menos com um neurônio. Isso aqui é, quando eu olho para um tecido e vejo só neurônio, é um tecido nervoso maduro. Se eu olhar para o tecido nervoso e ver neurônios, mas também ver células indiferenciadas, que estão em vários estágios antes de ser um neurônio maduro, eu vou chamar esse tecido de displásico. Por favor, tá? Não entendam que é 880. Ou tem onco, ou já vira neurônio. Não, eu tenho vários estágios aqui, ó, de amadurecimento até a célula se transformar em um neurônio. Quando eu falo que o tecido é displásico, é porque ele tem todos esses estágios. Desde a célula tronco, os vários intermediários, e ele tem neurônios maduros também. Então, ele é um tecido que amadureceram como um todo. Algumas ficaram pelo caminho. Isso é displasia, um tecido displásico. E é um sinal de alteração. Entendeu aí? Você que perguntou o que é diferenciação? Entendi. É como se fosse a transformação que a célula tronco que vai acontecendo com ela. Ela pode transformar em vários outros tipos de células. Em vários outros tipos de células. Só que essa transformação, ela vai acontecendo em vários estágios. O estágio final, que é a célula madura. É a hemácia, é o neurônio, é a célula muscular. Da célula, tem vários estágios intermediários. Quando eu olho para um tecido e vejo esses estados intermediários aqui, ó, junto com, vejo neurônios. Aqui eu vejo vários estados diferentes, eu vejo células em vários estágios diferentes de duração. Ou seja, esse tecido é displásico. Não é um tecido normal, onde todos os neurônios estariam amadurecidos. Então, o tecido normal, gente, ele pode aumentar a quantidade de células e se tornar hiperplásico. A hiperplasia é reversível, inclusive. Com o tempo, esse excesso de células pode regredir. Se eu tiver célula madura com célula imatura misturada no meu tecido, ele é displásico. Se, por fim, as células do meu tecido começam a crescer sem parar, inclusive invadem outros tecidos, olha aqui, ó, antes a separação entre os tecidos estava sendo respeitada. Agora, ó, na célula tumoral, não, ela multiplicar. Aí eu tenho uma neoplasia, um aumento descontrolado e autônomo da proliferação, ou seja, a célula se torna imortal, ela não para de se multiplicar. E ela vai gerar células com diferentes níveis de diferenciação. Por isso que a neoplasia parece a displasia. Também tem células indiferenciadas aqui. A diferença é que aqui elas não param de se multiplicar mais. Oi, pode falar. Se eu não me engano, há alguns lugares no corpo onde o corpo está mais propício à criação de novas células, né? Por exemplo, por influência de hormônios, como, por exemplo, o câncer na próstata, de mama, né? Que são neoplasias que em lugares que tem uma grande movimentação de hormônio, tanto no homem quanto na mulher. De que forma que esses hormônios influenciam a esse surgimento de novas células? Porque alguns hormônios, eles têm um efeito que a gente chama de trófico. Eles estimulam o crescimento celular. Então, a maioria deles entra dentro da célula, age sobre o núcleo da célula, estimulando essa célula a entrar em mitose. Então, na verdade, ele altera o padrão de expressão de proteínas da célula. E aí a célula vai entrar num processo mitótico e aí ela começa a se dividir. Mas ele está interferindo na bioquímica celular no nível gênico, não dos genes. Então, esses hormônios que alteram o crescimento celular, como, por exemplo, o hormônio da tireoide, os hormônios masculinizantes e antes, né, testosterona e estrogênio, eles alteram a transcrição gênica da célula. E a célula começa a produzir proteínas que vão estimular a mitose.
Com isso, a célula começa a se dividir. Gente, o que aconteceu com a nossa célula? Ó? Até aqui estava bem, ó. Tecido normal, ótimo. Tecido hiperplásico, tudo bem. Eu posso ter tido algum estímulo ambiental que fez a quantidade de células aumentar naquele meu tecido. Hiperplasia não é doença. Hiperplasia, inclusive, comum em alguns tecidos. Olha o útero feminino. Ele sofre uma mega de uma hiperplasia para conseguir crescer, aumentar o seu número de células e alojar um bebê ali dentro. Depois, o útero fica daquele tamanho para sempre, gente, depois elas sofrem apoptose e a hiperplasia do útero se reverte. Ela não se reverte depois? Por que o útero volta para o tamanho normal? As que tinham hiperplasiado, estavam em excesso, elas começam a entrar em apoptose. Então elas desaparecem, reduzindo de tamanho até voltar ao tamanho que ele tinha antes. Displasia, eu já acendo uma luz laranja, né? Porque aí me alerta para o risco de que, ok, há algum problema genético no meu tecido, porque nem todas elas estão se diferenciando adequadamente. Nem todas as células estão ficando maduras. Algumas estão ficando em estágios intermediários de maturação, o que é um sinal de falha genética. Somente um alerta para mim. Um alerta por quê? Porque se já falha genética aqui, elas fiquem mais graves, uma dessas células displásicas pode dar origem a uma célula neoplásica. O meu grande problema quando a célula se torna neoplásica é que ela não para mais de se multiplicar. E aí ela começa a invadir os tecidos próximos e, em muitos casos, pode levar a problemas graves até o óbito. Então, é uma cadeia de eventos, na qual a neoplasia é o evento, o distúrbio de crescimento e diferenciação celular mais perigoso. Justamente porque a célula perde a capacidade de parar. Deixa eu voltar aqui. O que vocês acham que aconteceu com essa célula tumoral? A célula tumoral ela não se torna tumoral por acaso, tá? Ela se torna tumoral porque o material genético dela foi atacado e modificado. Para uma célula sofrer a transformação neoplásica, para ela sofrer essa transformação, ela tem que acumular mutações no seu genoma. O que pode provocar mutações no genoma de uma célula? Vírus. Então, um vírus inserir o seu material genético dentro do material genético da nossa célula. Isso pode provocar dano à estrutura do nosso DNA e levar ao desenvolvimento de uma mutação. Muitas mulheres têm câncer de colo do útero porque durante as relações sexuais elas adquirem um vírus do papiloma vírus humano dos esposos, dos namorados. Esse vírus, infectando as células do útero dela, o vírus vai provocar mutações genéticas nas células do útero e no futuro essa mulher pode vir a sofrer uma transformação ou seja, do útero dela sofreu tantas mutações que se transformou numa célula neoplásica. O que significa se tornar uma célula neoplásica? Significa que ela ficou imortal. O que é imortalização numa célula neoplásica? Significa que ela não para de crescer mais. Ela mitose mais. É uma célula que vai entrar em processo mitótico constante. Por isso que a gente diz que ela é uma célula imortal. Ela sofre divisões mitóticas e se multiplica e vai ganhando tamanho de forma incontrolável. O que mais que pode ser fonte de mutações para o meu DNA? Eu posso ter mutações aleatórias, inclusive. Inclusive algumas radiação, por isso que eu não posso tomar sol sem proteção. As pessoas que tomam, no caso o alvo deles são as células do útero e da vagina, porque o homem ejacula ali no interior da vagina com os espermatozoide rico em vírus do papiloma,
Então, o alvo do papiloma normalmente é o tecido uterino. Já a radiação, quais vão ser mais afetadas pela radiação solar ou pela radiação ambiente? Eu acho que pela radiação solar. Não, pela radiação do ambiente ou do sol, qual o tecido nosso que vai ser mais afetado? A pele. Vai ter o pele. DNA atacando as células da pele. As células da pele, gente, para as radiações de comprimento de onda largos, tá? Para comprimentos de onda mais largos. Agora, como, por exemplo, o ultravioleta, ele é pouco penetrante, porque o comprimento de onda dele é largo. Então, ele é pouco penetrante, então ele vai atingir só... Agora, radiações como a radiação gama, com comprimentos de onda mais curtos, elas são muito penetrantes. Então, os raios gama, eles podem penetrar tecidos profundos nossos e provocar mutações em células de vísceras, lá do interior do corpo. Por isso que quando eu tenho um acidente em um lugar, se vocês forem visitar o Japão, por exemplo, e forem próximo daquela usina de Fukushima, vão ver que muito antes de chegar, já vão existir barreiras policiais para você não ultrapassar. Por quê? Porque toda a área em volta da usina foi isolada, porque ali, no ambiente, elementos radioativos com comprimento de onda baixo, ou seja, eles são muito penetrantes. Eles podem atravessar o meu crânio, provocar mutações no DNA dos meus neurônios, pode atravessar o meu peito, provocar mutações no DNA do meu cardiomiócito, da minha célula cardíaca, pulmão. Então, a radiação, quando ela é de comprimento de onda baixa, ela é até mais perigosa, porque ela penetra mais no corpo. A radiação do Sol, ela vai ficar ligada aos efeitos sobre as células da pele, porque ela é pouco penetrante. É uma radiação de comprimento de onda largo. O que mais que pode atingir o meu material genético e provocar mutações? Substâncias químicas diversas. Carcinógenos, que eu vou chamá-los. Os carcinógenos podem estar na água, no ar ou nos alimentos. Por isso que quando a gente vê, às vezes, debate por mais agrotóxicos, tem pessoas que têm um pensamento todo ingênuo. Eles pensam assim, nossa, mas podia liberar o agrotóxico, coitadinho do homem do campo, precisa de agrotóxicos para controlar as pragas, para ele não ter perdas na agricultura. A pessoa não pensa que esse agrotóxico usado no campo vai para o ar e vai para o alimento que você come. E muitos deles são substâncias carcinogênicas. Vão entrar no seu organismo e vão, o DNA das suas células, provocar mutações e podem levar a uma transformação maligna. Os carcinógenos presentes na água e nos alimentos, gente, onde é que eles vão gerar câncer? Onde é que eles vão provocar mutação? Em qual tecido? Tecido do estômago? Especialmente no tecido que absorve a água e os nutrientes, inclusive os carcinógenos, que é o intestino. Esses carcinógenos são enviados para qual órgão, gente? Qual é o primeiro órgão que recebe depois que elas são absorvidas pelo intestino? Fígado. Então, o fígado será outro alvo. Então, por isso, tumores de intestino, tumores hepáticos são tão comuns, porque o carcinógeno entra pela boca, é o intestino, então ele afeta o DNA, o genoma da célula intestinal. E depois, quando ele cai na circulação sanguínea, ele vai para o fígado, que vai tentar metabolizá-lo. E muitas vezes ele pode danificar o DNA da própria célula hepática, gerando uma neoplasia hepática. Então, metais pesados, tá? É um dos motivos para a gente ser contra garimpo, porque garimpo usa mercúrio, chumbo, cádmio, essas substâncias e outros metais pesados e outras substâncias tóxicas podem provocar mutações no nosso DNA, a transformação neoplásica. E por fim, gente, estresse oxidativo, radicais livres, como hidroxila, água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, nitrito, nitrato, superóxido, todos os radicais livres, no geral, eu desenhei aqui alguns radicais livres,
livres têm potencial para provocar dano ao DNA. E uma célula com DNA danificado pode sofrer, muitos vão levar à transformação neoplásica. Pergunta: toda mutação no meu DNA leva à transformação neoplásica? Não. Não. Não, gente. Se fosse assim, se saísse no sol, você se cobriria de tumores na sua pele. Isso não acontece, gente, porque a radiação, esses fatores todos, a ação provoca. Mas nós temos uma eficiência do nosso DNA. Então, a mutação acontece, o sistema vem e repara. Então, algumas mutações, quando são muito intensas, elas permanecem. E à medida que mutações, fruto de um estresse oxidativo muito violento, uma intoxicação com metais pesados, um excesso de carcinoida, radiação em excesso, uma infecção viral, todos esses fatores podem provocar um excesso de mutação que supera a capacidade do meu sistema de reparo. Aí eu não consigo reparar. Se o meu sistema de reparo falha, essa célula tem dois dígitos. Um é se transformar em uma neoplasia, sofrer transformação maligna. Qual que é o outro, gente? Uma célula com inúmeras mutações, danos em seu DNA. Ela só tem dois caminhos. Ela não conseguiu reparar. O DNA dela está gravemente alterado, danificado. Ou ela sofre transformação neoplásica, qual que é o outro caminho que vocês imaginam para ela? Morre. Morre, ela entra em processo de apoptose. Morte celular programada. Isso é muito interessante. Os nossos tecidos, as nossas células, quando elas detectam um dano que elas não vão conseguir reparar, a própria célula entra em processo de morte. Morte celular programada, que a gente chama de apoptose. Quem dera todas as nossas células com o DNA danificado entrassem em processo de apoptose. As neoplasias não existiriam. Infelizmente, algumas células com danificado, ao invés de evoluírem para apoptose, elas sofrem transformação neoplásica, ou seja, o dano ao DNA dela é tão significativo que essa célula tem controle sobre o seu próprio crescimento. Ela vai começar a se multiplicar de forma imortal, incessante. Ela vai multiplicar eternamente, não sabe mais parar de sofrer mitoses. Por que a transformação neoplásica? Da onde que veio essa transformação? Por conta de um acúmulo, de um excesso de mutações no DNA. Mutações muito profundas vão gerar neoplasias malignas. Mutações mais leves podem gerar benignas. A célula maligna é uma célula completamente mutada. Ela tem, inclusive, aberrações cromossômicas. A mutação não está só em nível gênico. Até cromossomos na neoplasia maligna estão alterados. Já a mutação da neoplasia benigna é mais discreta. Por isso que a neoplasia benigna é menos do que a maligna. Porque ela tem menos instabilidade genômica. O que está escrito aqui, talvez tenha ficado difícil de ver, é instabilidade genômica. As neoplasias são células com o genoma instável, porque ele sofreu muitas mutações. Mas na maligna, as mutações foram muito mais graves e intensas do que na neoplasia benigna. Portanto, a maligna, ela tem uma instabilidade gênica muito maior. Alguém ia perguntar aí? Professor, no câncer de estômago, por isso, então, que é como se a pessoa, por exemplo, iniciou com uma gastrite, evoluiu para uma úlcera, não tratou, essa úlcera pode ficar o corpo tentando, então, reparar continuamente essa lesão e não sendo tratada, ela pode chegar a evoluir para uma neoplasia?
Não, não. Uma lesão física, né, como uma úlcera, fruto de uma queimadura ácida, ela não vai evoluir para uma neoplasia, a menos que uma daquelas células sofra profundas alterações no seu genoma, mutações no seu genoma. Mas aí, por exemplo, essa ulceração tem que ter sido, por exemplo, algum fator cancerígeno, ou um excesso de radicais livres, ou metal pesado, ou carcinogênicas, radiação ou vírus. Tá? Então, um desses agentes carcinogênicos tem que ter alterado, mutado o DNA dela. A nossa pele, ela tem inclusive uma capacidade de regeneração. Então, muitas vezes, quando você toma sol em excesso, a radiação solar provoca profundos danos ao seu material genético. Aí as células da sua pele entram em apoptose. E você começa, nos dias seguintes, a descascar. Vai perdendo aquele tanto de camada de pele, de células da pele. Por quê? Porque a radiação provocou danos profundos ao DNA. O risco é que uma dessas células danificadas, ao invés dela evoluir para a apoptose, ela começar a se multiplicar de forma descontrolada. É porque ela sofreu transformação neoplásica e se transformou numa célula imortal, com grande instabilidade genômica. Câncer de pele. Professor, Neoplasia do pele. Oi? só acontece a neoplasia se houver modificação no gene? Só. Neoplásica, benigna ou maligna, ela é caracterizada por instabilidade genômica. De onde que veio essa instabilidade genômica? Mutações no genoma dela que ela não... Como eu disse para vocês, nós temos um sistema de reparo que corrige mutações no nosso DNA, só que ele não é insuperável. Se as mutações foram muitas, ele pode não conseguir reparar. Essa célula com mutações não reparadas, ou ela vai para a apoptose, ou ela sai livre. Professor? Professor? Oiê. De novo. Professor? Oi. Existe alguma chance de cura para neoplasia maligna? Acho que fica... Pessoal, voltaram a me ouvir? Acho que a minha internet deu uma oscilada aqui. Sim, calma. Sim. Não, então tá, vamos voltar. Deixa eu voltar aqui. Eu perguntei se existe alguma chance de cura para neoplasia maligna. Não. Existe sim. Se ela for cirúrgica, cirurgia e quimioterapia associadas. Cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Mas depende da neoplasia. A gente vai ver que ela tem umas características que tornam ela uma doença difícil de ser superada. Mas pode ser curada sim. Mas normalmente por uma associação. Quando não faz a cirurgia e o tratamento é só quimioterapia e radioterapia? As chances caem muito de uma recuperação completa, mas ainda existem. Ainda existem, mas são muito menores, muito menores. Entendi. Gente, a célula mutada, com seu DNA, seu genoma cheio de mutações, ela sofre transformação neoplásica, e essa transformação ela está enraizada nesse conceito de imortalização. O que é isso? Essa célula, gente, ela perdeu algo que a gente chama de inibição por contato. O que é inibição por contato, gente? Quando é que essa célula aqui sabe que ela não pode se multiplicar mais, ó, essa do meio? Ela sabe porque ela está em contato com a célula de cá e de cá.
O contato com as células adjacentes mostra para ela que ela já não tem mais espaço para crescer, então ela tem que parar de sofrer mitose. A mesma coisa acontece quando há o contato da célula com a matriz extracelular, por exemplo, com o colágeno, com as fibras colágeno da matriz. Então, quando a célula toca a matriz, o colágeno, ou quando ela toca outra célula, essa célula entende que ela não pode mais crescer, que ela não pode mais se multiplicar, mais espaço. Ou ela está tocando a matriz, ou ela está tocando outra célula. Tem proteínas que intermediam esse contato. As proteínas que ligam a célula na matriz são as integrinas. E as proteínas que ligam uma célula na outra são as caderinas. Então, integrinas e caderinas, elas são proteínas importantes para promover inibição por contato. Inibição de quê, gente? Das mitoses, do crescimento celular, da multiplicação celular. Então, quando a caderina de uma célula toca na caderina de outra, a célula sabe que ela está tocando na membrana de uma célula vizinha, ou seja, não tem mais espaço para ela crescer. Quando a integrina da célula toca no colágeno da matriz, a célula entende que ela está apoiada já na matriz, ela não tem para onde crescer. Para a célula tumoral, gente, essa inibição por contato deixa de existir. Então, olha aqui, ó, uma célula normal. Se você bota algumas células normais numa placa de Petri, elas começam a se multiplicar e formam uma camada no fundo da placa. Por que elas pararam de crescer? Porque elas tocaram a placa, tocaram a base, tocaram umas às outras. Então, o crescimento dela é limitado, isso é uma célula normal. Se eu coloco uma célula neoplásica numa placa, eu noto que ela vai crescendo e vai se empilhando. Por quê? Porque o contato célula-célula e o contato célula-parede, célula-matriz, para a célula neoplásica, ele não é mais um fator inibidor. Ela vai crescer independentemente de haver ou não espaço para ela. Vou pular esse finalzinho e depois eu volto nele. Por isso, Professor, gente, é só mostrar para vocês esses dois desenhos aqui, ó. Saiu de novo, não é possível. Oi, quem me chamou aí? Tá me ouvindo, não? tá me ouvindo? Não estão me Tá me ouvindo, gente? ouvindo? Conseguindo falar comigo? Caraca, Vocês porra. De novo. Kênia, Regina, Ellen, vocês estão me ouvindo? Eu ouvindo, estou sim, ouvindo. professor. Estou ouvindo. Agora sim, mas antes não. Ah, tá. Alan, se você quiser escrever no chat sua pergunta, Alan, porque... Gente, caiu outra vez. Voltamos? Eu estou te Sim, ouvindo. estou escutando. Sim. Tá. Vamos tentar dar a sequência. Eu ia mostrar aqui os desenhos para vocês. Alan, se você quiser fazer a pergunta aí no chat, daqui a pouco eu leio. Aqui eu desenhei para vocês uma neoplasia maligna. Reparem, benigna, desculpa. Reparem, ó, que as células cresceram, se multiplicaram, formaram uma massa.
Quando vocês olham para a neoplasia maligna, reparem que ela também cresceu. Mas se vocês repararam uma diferença no crescimento, no tipo de crescimento da benigna para a maligna, A maligna é bem invasiva. vocês repararam que o crescimento, a neoplasia maligna, ela, à medida que ela vai crescendo, o crescimento dela, Aos limites, né? o crescimento dela é infiltrativo. Como eu falei para vocês, ela não entende que o contato célula a célula deveria fazê-la parar de se dividir. Isso para ela é insignificante, ela continua se multiplicando. E com isso, ela vai invadindo os tecidos. O crescimento da neoplasia maligna é infiltrativo. Enquanto que o crescimento da benigna, ele é expansivo. Ela forma uma massa e vai crescendo. O que acontece com os tecidos em volta, gente? As células em volta. Se aqui, ó, eu tenho uma massa de células crescendo sem parar. Se Vai acontecer deforma. eles vão sendo espremidos, não vão? À medida que essa massa tumoral vai crescendo, ela vai espremendo. Por isso que toda Comprimir vez, ela, né, vai comprimindo os tecidos em volta. E isso é interessante para nós, porque essa compressão vai acabar comprimindo terminações nervosas e eu vou sentir dor. Isso é ótimo para mim. Porque ao sentir dor, eu já entendo que tem uma neoplasia. Se ela for superficial na minha pele, eu inclusive vou ver, ó, o volume. Porque o crescimento da neoplasia lá embaixo vai fazer aumentar um volume, vai formar um caroço. Então, muitas neoplasias benignas, né, de pele, de mama, as mulheres percebem porque sentem o nódulo na mama, né? Ou os homens no câncer de pele, você percebe o nódulo. Reparem, gente, que a neoplasia benigna, esse é um dos grandes motivos para ela ser considerada benigna, a célula tumoral está crescendo e em volta dela tem uma cápsula fibrosa. E essa daqui não, ela cresce como raízes. Vocês repararam que no desenho aqui, ó, eu fiz ela atravessando o tecido conjuntivo e chegando até a danificar o tecido ósseo. Gente, qual cirurgia vocês acham que é mais invasiva? A que vai retirar a neoplasia benigna ou a maligna? Maligno. A cirurgia mais evasiva é maligna. É a maligna. Maligna. Eu posso tirar só até aqui, gente? Só até o osso? Ou vocês acham que eu teria que tirar uma margem de segurança? Uma margem de segurança, professor. Porque ela cresce formando raízes, gente. Ela é infiltrativa, então eu não sei até onde ela foi. Por isso que normalmente eu venho, ó, retiro toda essa parte que eu estou vendo o tumor, retiro uma parte extra, se for possível. Se for possível, ainda venho com radiação, vou incidir aqui nessa área. Por quê, gente? Porque não pode sobrar nenhuma única célula tumoral. Se eu tirar tudo aqui, ó, e deixar essa, o que vai acontecer com essa única que sobrou? vai se multiplicar. Ela é imortal, ela não para de se dividir, ela vai começar um processo mitótico aqui sem freio, que vai formar uma nova massa tumoral. Então, Professor. eu não posso deixar comum. Oi. É só uma pergunta. O benigno é aquelas cirurgias dermatológicas que só faz um corte na pele e retira as células danificadas? Se for um câncer na pele, né? Um câncer não, desculpa, uma neoplasia benigna de pele. Se não for, se for de um outro tecido, por que ele é por exemplo, eu posso ter neoplasia benigna na próstata, posso ter neoplasia benigna na mama, posso ter no pulmão, posso ter na tireoide. Vários tecidos podem formar neoplasias benignas ou malignas. A grande vantagem da benigna, gente, é que as células tumorais, elas formam uma massa de células, e em volta dessa massa de células há uma capa fibrosa, uma capa de tecido conjuntivo. Gente, literalmente é como se a neoplasia benigna crescesse dentro de um saco. Vocês conseguem entender que isso facilita muito a retirada de uma neoplasia benigna? Ela fica bem separada, né, das outras células. Ela fica separada do tecido, perfeito. Ela cresce dentro de uma capa fibrosa, de uma capa membranosa. Quando eu identifico a capa,
eu retiro a neoplasia benigna inteira. Todas as células neoplásicas estavam lá dentro. A única chance de uma célula neoplásica benigna se espalhar para outros tecidos, gente, é eu ter um impacto mecânico aqui, uma pancada, e abrir, romper essa cápsula. E aí as células que estão aqui dentro extravasar para fora. Do contrário, não. A neoplasia benigna, ela cresce dentro de uma cápsula fibrosa. Inclusive, quando falta oxigenação para as células do centro, elas necrosam. Então, muitas vezes, no meio de um tumor, de uma massa neoplásica benigna, eu tenho células necrosadas, eu tenho pus lá no meio. Por quê? Porque faltou oxigenação lá no centro, faltou circulação sanguínea. Já estão vivas as células da borda. Muitas vezes, uma neoplasia benigna, o interior dela é oco. Se alguém tem algo ligado aí, se pudesse fechar para mim. Sou eu, professor. Oi. Deixa eu te perguntar. Boa noite. Pode perguntar. Quando existe essa neoplasia e ela é benigna e essa cápsula se rompe, quais são as chances de prejudicar as outras células, mesmo quando ela se rompe durante a cirurgia e ela é retirada? Olha, se ela se romper durante a cirurgia, eu tenho que torcer para que durante o processo cirúrgico tenha sido feita uma limpeza ali ou incedida a radioterapia depois, para que essa que rompeu e caiu fora da cápsula morra também. Porque se ela se alojar no tecido e ficar, ela vai dar origem a uma nova neoplasia benigna, uma nova massa tumoral. E eu vou ter que fazer a cirurgia outra vez, no futuro. Professor. Normalmente, as benignas não recidivam porque eles tiram com cuidado, retiram a cápsula e junto com a cápsula está saindo todas as células benignas, neoplasias malignas que estão ali dentro. Oi? Eu fiz tireoidectomia total. Antes, no exame, dava um nódulo benigno. Né? Depois da retirada, foi detectado uma malignidade, um carcinoma folicular de invasão mínima. E aí fiz a iodo, né? A iodoterapia. Aí ele não estava nem afetando a tireoide. Então, na cirurgia é retirado tudo, né? Que o médico consegue retirar, né? E aí, qual que é a chance desse? O senhor falou que depois que ela é maligna, ela não tem como reverter. Não, eu posso curar a maligna com cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Posso associar as três ou fazer a associação que for possível. Às vezes a cirurgia e a rádio não é possível, eu fico só com a quimio. Quando são possíveis as três, normalmente as três são feitas. Por quê? O que é meu objetivo na maligna? É destruir todas essas células. O problema da maligna é que aqui, ó, as células estão presas dentro de uma cápsula fibrosa. As células da neoplasia maligna, como elas têm uma estabilidade genômica maior, elas são células que se desunidas. Facilmente elas podem se desaderir do tecido neoplásico original, e aí elas vão cair, ó, eu tentei representar para vocês, dentro dos vasos linfáticos ou dentro dos vasos sanguíneos. Uma vez nos vasos linfáticos, gente, elas vão parar num linfonodo. Uma vez num vaso sanguíneo, elas podem parar em qualquer local do corpo. Essa que entrou no vaso linfático, quando ela chegar no linfonodo, ela vai iniciar um processo neoplásico lá. Essa que caiu no vaso sanguíneo, ela vai iniciar um processo neoplásico onde ela parar. Pode ser em qualquer outro tecido. Esses processos neoplásicos, surgidos de uma neoplasia original, fruto de uma célula que se desprendeu do tumor original e caiu na circulação linfática ou sanguínea, esse tumor é chamado metastático. Significa que a neoplasia original dela se desprenderam células, essas células ganharam a circulação linfática ou sanguínea, alojaram-se em outras regiões do corpo, num linfonodo, no caso de cair no sistema linfático,
ou em qualquer outro tecido, no caso de cair na circulação sanguínea. A metástase, gente, é talvez a característica definitiva de malignidade. Aqui na teoria fica parecendo que é muito fácil, né? Olhar para um tumor e dizer benigno, maligno, nada disso. No exame histopatológico é super difícil fazer essa diferenciação. Por isso que acontece o que aconteceu com a colega aí. Ela tinha um diagnóstico de benigno, depois, não, peraí, não é bem assim não. Tem célula que maligna no meio. Porque, gente, o tumor benigno, ele pode, uma outra célula dele, dar origem a uma célula maligna, que vai crescer de forma descontrolada, romper essa cápsula e começar a invadir os tecidos. Então, esse diagnóstico de malignidade, benignidade, nem sempre é simples, nem sempre é fácil de ser dado. Professor. Mas tem algo que é batata para eu fechar malignidade na minha neoplasia, é a presença de tumores de processos neoplásicos metastáticos, ou seja, tumores que não têm ligação física com o original e que surgiram em outros tecidos provenientes de células do original, que caíram na circulação linfática ou sanguínea. Metástase é a característica definitiva de malignidade e, infelizmente, gente, é um diagnóstico de doença terminal. As chances de cura de uma neoplasia metastática são muito baixas. Então, esse é o pior prognóstico que eu tenho. Eu espero que com a minha iodoterapia isso tenha sido suficiente, né? Normalmente, o tumor da tireoide, ele é um tumor que a abordagem geralmente é essa, a tireoidectomia total. E porque depois a pessoa fica tomando levotiroxina e aí ela consegue viver normalmente. E você tira ela desse risco aqui, ó, de deixar esse tumor lá crescendo e eventualmente ele perder uma célula para circulação sanguínea e gerar uma metástase. Então, quando eu olho lá no meu diagnóstico, neoplasia, peguei o exame neoplasia, a perna já fica bamba. Ok, neoplasia já é realmente uma notícia ruim, eu tenho uma doença de difícil tratamento. Se tiver escrito benigna, ufa, já respiro aliviado. Ela está crescendo dentro de uma vesícula, dentro de uma membrana conjuntiva, eu vou fazer a cirurgia, vou tirar e vou sobreviver. Quando é que a minha neoplasia benigna me assusta? Porque nem sempre o tumor é operável. Dependendo da região, por exemplo, que ele cresce no meu cérebro, eu não consigo operá-lo, mesmo sendo benigno. E ele vai crescer. O que ele vai fazer no meu cérebro? Ele vai aumentar a pressão, né? Porque à medida que ele cresce, ele vai pressionando os neurônios em volta. Então, a neoplasia benigna do sistema nervoso, se ela não for operável, ela pode até mesmo ser fatal. Que é raro numa neoplasia benigna. Já Professor, é interessante a posição, né, dos profissionais da área. Eu tive gente que concordou, gente que discordou da cirurgia, né? Porque eu só descobri que era maligno quando foi retirado, né? Que foi feita a biópsia após a cirurgia. A recomendação do cirurgião que eu consultei é que ele falou, olha, eu recomendo sempre retirar totalmente. Alguns retiram só uma parte. Olha que risco, né, se a gente for olhar dessa forma. E enquanto o meu endocrinologista afirmava que não tinha necessidade ainda, porque não tinha desenvolvido ainda muito, que a gente ia acompanhar ainda. Então, é bem complexo isso aí, hein? Bem complexo. Mas é aquela questão, né? Muitas vezes é precipitado mesmo. Eu penso o seguinte, você tem ali um processo neoplásico, né? Ah, é maligno, é benigno? Não, ainda não sabemos. A tireoide, como ela é retirável, alguns já vão e retiram. Mas se fosse num órgão não rescisionável, eu teria que esperar de todo jeito, né? Vamos supor que fosse no sistema nervoso central e não desse para operar. Você teria que esperar para ver qual é o caminho. Nesses órgãos, é difícil julgar. Assim, às vezes, por exemplo, sua tireoide pudesse ter sido preservada. Talvez não precisasse ter sido retirada inteira, talvez fosse só numa parte. Mas talvez, se tivesse esperado mais tempo, você, quem sabe, não pudesse ter desenvolvido uma metástase. Que é um prognóstico de doença terminal muito mais complicado de tratar. Uma metástase pulmonar, uma metástase cardíaca, uma metástase intestinal. Olha que complicado, a doença se espalhando.
Então, é bem difícil de julgar isso daí. Às vezes, o médico que trata isso, né, o oncologista, ele sabe, o tumor da tireoide, qual que é a chance de ser maligno? Pelas características da célula, ele já tem um indicativo. Então, se ele opta por retirar, se for um bom médico, né, normalmente ele está ali fazendo uma medida preventiva. Mas, claro, né, gente, na hora de tirar uma glândula do seu corpo, o ideal é que você tenha pelo menos uma segunda opinião, né, para você ter ou se tem um falando sim, o outro falando não, uma terceira opinião. E aí, tiro, não tiro, o que você acha? Estão aqui os exames, para você tomar a decisão de fato fazer ou não a cirurgia. Eu sempre recomendo faça, espera não. Fica confiando no exame, não. Tira logo, já que é retirável, tira logo. E já faz. Aí sim você vai poder ter uma resposta, né, mais certeira. Eu também acho complicado. Eu não teria coragem de ficar, não. Mas isso é uma decisão, né, de cada pessoa. Mas eu não teria coragem de ficar esperando certo pelo duvidoso, não. Reparem, gente, que a célula tumoral, ela era uma célula só. Essa massa toda aqui era uma única célula que sofreu transformação neoplásica. Ela vai se dividindo e vira milhares, milhões de células, formando uma massa tumoral. Na maligna, é uma única célula também que sofreu uma transformação. Pensa aqui na pele, sofreu uma radiação, a radiação veio, danificou o DNA dessa célula e ela sofreu transformação maligna. Virou uma neoplasia maligna. Ela vai se multiplicando e vai invadindo os tecidos. Só que ela cresce tão depressa que aqui a benigna, o interior necrosa porque ela forma uma massa. Então, o meio da neoplasia maligna pode necrosar por falta de circulação. Aqui não é que ela forma uma massa, mas é que ela cresce tão depressa, era uma célula só. Logo ela vira centenas, milhares, milhões de células. Muitas vezes a circulação sanguínea presente no local não dá conta de nutrir essa quantidade tão enorme de células. E com isso ela começa a necrosar. Então, muitas vezes a neoplasia maligna, ela abre uma ferida. É comum ela abrir uma ferida na pele, uma ferida na parede do intestino, e por isso ela muitas vezes sangra, que é quando eu fico sabendo que eu estou com uma neoplasia. Repararam que eu desenhei aqui os vasos sanguíneos e escrevi angiogênese. Isso é uma característica tenebrosa das neoplasias. Elas são capazes de estimular o crescimento de vasos sanguíneos em volta delas. Para quê, gente? Por que uma célula tumoral está fazendo crescer vaso sanguíneo em volta dela? Para ela se manter nutrida? Para ela ter nutrientes, para ela conseguir sustentar esse crescimento tão acelerado. Então, ela promove a angiogênese, ela promove crescimento em volta dela para conseguir sustentar esse crescimento aí tão exacerbado, tão intenso. Nós já passamos do nosso horário, só vou terminar falando para vocês da nomenclatura e vou voltar aqui na próxima aula, nas características da neoplasia benigna e maligna. Uma pena, a gente não conseguiu fazer agora, mas vou falar só da nomenclatura para a gente terminar. Peguei meu diagnóstico lá. Minha neoplasia veio assim, o nome do tecido seguido do sufixo oma. O sufixo oma, gente, ele está presente na nomenclatura de qualquer neoplasia, benigna ou maligna. Então, se na minha neoplasia, por exemplo, vem o nome do tecido, por exemplo, tecido ósseo, osteoma, tecido glandular, adenoma. O adenoma, o adeno é de glândula. Oma é porque é uma neoplasia benigna de glândula. Um osteoma. Oma é neoplasia. Osteoma é uma neoplasia benigna de osso. Quando é que o termo ali no meu exame me assusta? Quando vem as palavras carcino e sarco junto com o sufixo oma. Então, se estiver lá osteosarcoma, não é um simples osteoma. Um osteoma é uma neoplasia benigna. Nome do tecido mais oma. Agora, se tem o sarco no meio, osteosarcoma,
Sarco é uma nomenclatura de neoplasia maligna. Assim como cársino. Se vem no meu exame adenoma, adeno, neoplasia benigna de glândula. Se vem adenocarcinoma, o cársino indica que é uma neoplasia maligna da glândula. Vou escrever só esses dois para vocês verem como é que a nomenclatura é diferente. Se eu tenho um tumor numa glândula e ele é benigno, ele é um adenoma. Agora, se ele for maligno, a nomenclatura que vai vir no meu exame é adenocarcinoma. Então, fiquem atentos nos exames aos prefixos cársino e sarco. A presença deles é um indicativo de que o patologista identificou que as suas células são provenientes de uma neoplasia maligna. Se não vier os nomes cársino e sarco, só o oma, a indicação é que seja benigno, mas essa nomenclatura é bem falha, tá? Eu tenho duas neoplasias malignas para vocês que são descritas, que são denominadas como neoplasias benignas, mas são malignas. O linfoma, de linfócitos, oma de neoplasia, dá a impressão de que é benigno, né? Porque não tem cársino nem sarco, mas o linfoma é maligno. O outro é o tumor dos melanócitos, o melanoma. Então, esses dois, eles têm nomenclatura de benigno, mas eles são malignos. Melanoma e linfoma. Tá? Eles não têm, na nomenclatura deles, nem o cársino, nem o sarco, mas ainda assim são malignos. Tem nomenclatura de benigno, mas são malignos. Os demais malignos vão obedecer essa regra. Ou cársino ou sarco. Osteosarcoma, fica sarco, câncer maligno dos ossos. Adenocarcinoma, neoplasia maligna das glândulas, de uma glândula. E aí, só para vocês saberem, tá? O termo tumor, eu posso usar tanto para maligna quanto para benigna. Basta que tenha uma massa de células se formando. Formou uma massa de célula, pode ser um tumor maligno, tumor benigno. Só não vou usar tumor se a minha neoplasia é líquida. É o caso das leucemias. Leucemias são neoplasias do sangue, que é um tecido líquido. Então, não forma massa celular, não forma tumor. Então, o termo tumor eu só não vou usar para uma neoplasia em tecido líquido, que é o caso das leucemias. Os demais neoplasias benignas e malignas de outros tecidos formam massas de células, por isso posso chamá-las de tumores. Por fim, gente, é um erro, tá? Chamar de câncer neoplasia benigna. Cancro ou câncer são sinônimos apenas da maligna. Tá? Então, se no meu exame vem sarco, cársino, minha neoplasia maligna, ou é um câncer ou um cancro, são sinônimos. Neoplasia benigna, o único sinônimo que você vai ter para ela é tumor benigno. Não posso chamar benigna de câncer. Câncer é sinônimo de neoplasia maligna. Certinho? Se tiverem dúvidas, ainda eu vou responder. Só vou parar a aula, porque já passou muito.